Bom, pessoal, de volta aí mais uma aula de redação. Vamos falar sobre o artigo de opinião. Lembrando que esse é o gênero privilegiado da redação do Enem, né? No Enem o aluno tem que produzir um artigo de opinião. E lembrando que o artigo de opinião do Enem, ele exige como uma das competências que o aluno crie uma proposta de intervenção sobre o problema. De que forma? Propondo ações para que esse problema possa ser amenizado na sociedade. Bom, eu falo problema porque a redação do Enem, ela sempre traz uma problemática do Brasil, né? Algo que esteja acontecendo atualmente ou que seja recorrente na sociedade e que é visto como um problema. Por isso, uma proposta de intervenção. Você vai criar possíveis soluções para esse problema, tá bom? Então, para a gente começar essa aula, é interessante que a gente descubra aí quais são as 5 competências do Enem. O que o Enem exige do aluno na hora de produzir uma redação, né? Quais são, então, as 5 notas? Porque as 5 competências do Enem, elas geram, cada uma delas, uma nota que pode valer até 200 pontos, né? Lembrando que é possível zerar algumas competências, mas tem competência que se você zerar, você perde a redação, tá? Olha lá. Então, as notas que você pode tirar nessas competências vão de 0 a 200. Então, é 0, 40, 80, 120, 160 e 200. O ideal é que o aluno, obviamente, alcance o máximo da nota e tire 200 pontos. Mas você pode ter algum desvio leve e ir reduzindo essa pontuação até a ocorrência triste de você zerar, né? Bom, quais são os fatores que podem zerar a redação? O que faz uma redação tirar nota 0? Bom, em primeiro lugar, fuga ao tema. Era para falar sobre um assunto e você falou sobre outro. 0. Não atendimento à estrutura do artigo de opinião. Quer dizer, era para escrever um artigo de opinião e você escreveu um poema, uma música, um conto. Então, 0 também. Se você entregar a redação em branco, bom, isso aí não precisava nem falar, né? É óbvio que redação em branco tira nota 0. Ou texto insuficiente. Lá fala assim, se não me engano, fala que a tua redação tem que ter no mínimo 7 linhas. Mas, obviamente, se você escrever 7 linhas e não der conta da estrutura da redação do artigo de opinião, também zerou. Então, a pessoa fala assim, vou escrever 10 linhas, tá bom já, né? 7 é o mínimo. Cuidado, né? Pode ser um engano e você zerar a sua redação, tá? Textos que contenham impropérios ou desenhos, etc. Coisas que fujam da estrutura de texto, né? Fez uma ilustração, colocou uma receita de bolo, colocou o hino do Corinthians, né? Se colocar o hino do Corinthians, então, né? Vai preso. Bom, isso aqui é porque, lembram daquela redação que o aluno colocou uma receita, se não me engano foi uma receita de miojo até, e não zerou a redação porque o restante da estrutura dele estava bom, né? Só que, a partir daquele acontecimento, como a mídia caiu matando em cima do MEC, se fizer uma receitinha de miojo lá no dia, vai zerar a redação, tá bom? Parte do texto desconectada do tema proposto. Então, eu tinha que escrever sobre um tema e, de repente, eu desconectei. Eu fui para outra história, outro assunto, né? Era para falar, por exemplo, sobre felicidade e, no meio da coisa, eu degringolei e comecei a falar sobre política, tá? Então, a não ser que essa parte que eu coloquei pareça desconectada, mas tenha ligação, né? Vamos supor que se eu disser que a política impede o cidadão de ser feliz, aí já tem uma ligação, é possível então fazer uma associação, tá? Mas tem que ter cuidado com isso. Cópia integral dos textos de apoio ou itens das provas objetivas. Eu vi lá na questão 5 que falava sobre o tema, né? Tem um texto falando sobre esse tema, então eu vou copiar um pedaço. Não pode. O texto de apoio era interessante, vou copiar um pedacinho. Também não pode, tá? Cuidado. A assinatura, nome, apelido ou rubrica. Qualquer item que possa identificar o autor do texto também é motivo de desclassificação. Vamos supor que eu escrevi a prova e no final resolvi escrever Xandão. 0, tá?
Qualquer apelido, qualquer palavra que não tenha ligação é 0, tá? Bom, a questão dos direitos humanos. A questão dos direitos humanos era uma coisa muito importante na redação do Enem e que zerava a redação. Quer dizer, se você falar alguma coisa que fere os direitos humanos, zera a sua redação. Por exemplo, mandar matar, né? Tem que tomar cuidado com isso. Obviamente, se alguém mandar matar alguém, vai zerar, né? Isso aí Mas o que acontece? Você tem que respeitar a questão dos direitos humanos, né? O edital do Exame Nacional do Ensino Médio de 2018, respeitando uma decisão polêmica do STF, não lista mais o desrespeito aos direitos humanos como um fator que pode zerar a redação. No entanto, é preciso tomar cuidado quando você vai fazer uma proposta de intervenção. Vamos supor que você esteja falando sobre violência no Brasil e você use a pena de morte como sendo uma das propostas de intervenção. Tome cuidado, porque pena de morte é algo muito polêmico para você usar como proposta de intervenção. Você precisaria de uma redação inteira para defender essa visão. Então fica complicado, tá? Bom, então, apesar de não aparecer mais isso como um critério que zera a redação, quer dizer, ferir os direitos humanos não aparece mais como um dos critérios, é preciso tomar cuidado com aquilo que você diz dentro do texto. Bom, a competência 1. Competência 1 é norma culta. O que é norma culta? Por ser um artigo de opinião, um texto que geralmente aparece no jornal, né, exige-se que o candidato utilize uma linguagem adequada, uma linguagem tradicional. Bom, no entanto, se você estiver falando sobre linguagens e quiser dar um exemplo de linguagem popular, por exemplo, né, você pode, mas tem que tomar cuidado. Você só pode usar uma linguagem popular ou uma linguagem vulgar como um exemplo do que você está dizendo, tá? A sua redação tem que ser escrita em norma culta, obedecendo, então, as regras da língua padrão, tá bom? Competência 2, compreensão do tema. Quer dizer, se você entendeu sobre o que era para escrever, né, qual é a proposta da redação e se você escreveu sobre isso, né? Então, tem que tomar cuidado na hora de fazer a leitura da redação, né? Para você não correr o risco de tangenciar o tema. O que significa tangenciar o tema? Passar perto. Porque passar perto não é atingir o alvo, né? Então, tem que tomar cuidado nessa hora para fazer uma leitura muito bem atenta do tema, tá? Para não correr o risco de fugir do tema. Você corre, por exemplo, a redação era sobre inclusão de pessoas com autismo na escola. E você falou sobre inclusão no sentido geral e não falou das pessoas com autismo. Tem que tomar cuidado, tá? Então tem que fazer uma leitura atenta do tema para não correr um risco de passar perto e não atingir o alvo, tá bom? Na competência 3 é a argumentação. Então, essa competência avalia a sua capacidade de selecionar, relacionar, organizar fatos e opiniões em defesa do seu ponto de vista. Então, se você tem realmente a capacidade de entender as coisas e juntar esses fatos, essas opiniões, para poder defender a sua visão. É quando você consegue, por exemplo, pegar uma opinião de alguém que é respeitado na sociedade, uma autoridade, né? É quando você consegue trazer exemplos de outras coisas que aconteceram ou de outros países, enfim, para sustentar a sua visão, para enriquecer a sua discussão. A competência 4, coerência e coesão. Bom, essa competência, ela merece ter uma aula só para ela, só para falar sobre coerência e coesão. Mas, enfim, basicamente, é você manter a mesma linha de raciocínio o tempo inteiro e a sua linha de raciocínio ter uma estrutura coesa. O que significa uma estrutura coesa? Uma estrutura cujas partes estejam ligadas, muito bem ligadas, né? Então, você tem uma introdução do assunto. Dá para perceber que você está introduzindo aquele assunto, você desenvolve uma argumentação que vai crescendo, vai ampliando a ideia, né? E depois você faz uma conclusão em que haja uma proposta de intervenção que seja, no mínimo, eficaz ou que consiga amenizar a situação, tá?
A ideia é essa. Coerência, então, é manter a mesma linha de pensamento, e coesão é fazer com que os seus argumentos estejam ligados de alguma forma. Finalmente, a competência 5, que é a proposta de intervenção, vai avaliar se você conseguiu propor ações objetivas, claras e bem detalhadas para uma possível solução para o problema. Tá? E se é plausível também, se a sua solução é eficaz de acordo com aquele problema. Você não pode propor uma coisa para outra que não tem nada a ver, né? Por exemplo, vamos ter um problema de violência e você propõe, vamos fazer pesquisas para ver o que a população acha. Mas espera aí, pesquisa vai solucionar o problema da violência? De que maneira? Né? Então, aqui é importante você detalhar o que será feito, como será feito, quando será feito, com quem, para quem, né? E então, quanto mais detalhes, né, você colocar na sua proposta, melhor, tá? É uma competência extremamente importante. Só ela vale 200 pontos, quer dizer, é o último parágrafo do texto, porque geralmente a proposta de intervenção vem no final, e vale 200 pontos, quer dizer, então tem que ficar bem atento a ela e propor, né, de maneira bem detalhada, tá bom? Bom, é preciso nessa proposta de intervenção deixar claro o que deve ser feito, como será feito, quem vai fazer, para quem será feito e quem vai garantir o cumprimento disso. Então, estabeleça parcerias. Por exemplo, nós temos um problema aí relacionado à questão da educação. Quem vai resolver? Então, vamos estabelecer parcerias. Mas parcerias entre quem, né? Quem é o responsável? Bom, as secretarias municipais de educação, né? O Ministério da Educação. Nós temos pessoas nas cidades que podem também colaborar. Vamos incluir. Então, vamos supor, se é uma questão de violência, né, de famílias que estejam em situação de vulnerabilidade, vamos incluir também o Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar também tem responsabilidade nesses pontos aí, né? Em que incluem famílias em vulnerabilidade. Enfim, bom, então, quanto mais parcerias estabelecer aqui, melhor. Bom, a estrutura do artigo de opinião, qual que deve ser? Eu coloquei aí 3 cores, né, para vocês identificarem introdução, desenvolvimento e conclusão. Em primeiro lugar, com relação ao título. Título é obrigatório, não é obrigatório? É bom fazer, não é bom fazer? Bom, o título na redação do Enem não é obrigatório, não é um item que vai contar como uma linha do seu texto, tá? No entanto, se você conseguir produzir um título bem articulado, um título criativo, né, que instigue o leitor para o seu texto, é mais interessante do que você deixar sem título. Mas se você não consegue fazer um título criativo, um título que tenha ligação com o seu texto, deixa sem, tá bom? Não é obrigatório o título. Na introdução, você vai criar 2 ou 3 frases, e nessas 2 ou 3 frases, você tem que dar ênfase na clareza do seu texto, quer dizer, tem que ser claro aquilo que você está dizendo. E apresentar o tema geral, né? Qual é o tema, qual é o assunto do seu texto, né? Por que esse texto está sendo produzido? O que motivou? Fala de um fato que aconteceu na semana, né? Para poder introduzir o assunto. E a tese. O que é a tese? É a sua ideia, o pensamento que você tem a respeito daquele tema. Em seguida, você tem que fazer o desenvolvimento. E aí o desenvolvimento é onde você vai apresentar os seus argumentos, tá? Geralmente são 2 parágrafos, tá? No entanto, você pode fazer parágrafos mais curtos e produzir 3, se você tiver 3 bons argumentos. Se você não tiver 3 bons argumentos, tem só 2, faça 2 parágrafos, tá ótimo, não tem problema nenhum, tá? Nessa parte da redação, é um processo de convencimento. Quer dizer, eu vou convencer o meu leitor a respeito daquilo que eu estou dizendo, né? A respeito do argumento, a respeito da minha tese. Então, tem que demonstrar criticidade, autonomia. O que significa autonomia? Que aqueles pensamentos são seus, que você não está copiando de ninguém, tá? Progressão semântica. O que é progressão semântica? O significado, né? Tem que demonstrar uma progressão, quer dizer, evoluir, né? Eu tenho que ampliar a minha visão.
conexão das ideias. As ideias que eu apresento nos meus argumentos precisam ter conexão, precisam estar ligadas, né? E, obviamente, argumentos, tá? Feito o desenvolvimento, eu tenho que partir, então, para o último parágrafo, que é a conclusão. O último parágrafo, geralmente, um só. Mas você pode fazer dois. Um parágrafo em que você apresenta a proposta de intervenção e outro que você faz a conclusão. Mas isso é completamente desnecessário. Você pode fazer um único parágrafo com 2 ou 3 frases e fazer uma boa proposta de intervenção. Só precisa lembrar que você precisa deixar umas 5 linhas para poder fazer a proposta de intervenção. Lembrem-se, quando eu falo 2 ou 3 frases, eu não estou falando em linhas, tá? 2 ou 3 frases... eu estou falando em ideias fechadas, unidades fechadas. É melhor você criar frases curtas, e a gente vai fazer a análise de uma redação depois. Vocês vão perceber que quanto mais curta a frase, melhor, porque fica mais objetivo, fica mais compreensível o que você está tentando dizer. Tá? Na conclusão, você tem que dar ênfase no estilo, quer dizer, na maneira de colocar as coisas. E retomada da tese e proposta de intervenção, quer dizer, retoma a tese e faça uma proposta de solução para esse problema, tá? Gente, todas essas coisas são sugestões, não significa que vocês precisam seguir isso à risca. Você pode escrever mais do que 4 parágrafos, claro que pode. No entanto, é preciso se preocupar com os excessos. Às vezes, um texto mais curto se torna mais adequado. Às vezes, é melhor escrever menos, mas com mais qualidade, do que escrever muito e não ter qualidade nenhuma. Agora aqui algumas dicas do que você deve usar, o que você não deve usar, o que você pode fazer ou não pode fazer. Bom, não use. Geralmente os alunos iniciam o texto com frases como: nos dias de hoje, nos dias atuais, atualmente, hoje em dia é a pior delas, né? Logo no início do texto. Não é legal fazer isso, tá, pessoal? O interessante é que você comece de forma natural. Tá? Já falando sobre o assunto, ao invés de ficar fazendo uma introdução em que você contextualize o quando, tá? Termos como assim por diante, etc, ou coisa, tipo assim, né? Por que não pode usar esses termos? Porque eles são muito vagos, tá? Assim por diante, o que quer dizer assim por diante, né? Tipo assim é pior, né? Expressões da linguagem oral, bom, aí, né? Então, né? Repetir então, aí piora, né? Ficar repetindo aí. Bom, então linguagem oral não deve ser utilizada nesses textos, porque esses textos são escritos, são jornalísticos, devem ter uma linguagem mais, né, padronizada. Depois, palavras de grafia desconhecida. Você não conhece a grafia da palavra, você não sabe como escreve a palavra. Qual é a melhor forma para continuar o seu texto? Procure um sinônimo, uma palavra cujo significado tenha mais ou menos a mesma, mais ou menos o mesmo conteúdo. Eu ia falar cujo significado tem mais ou menos o mesmo significado. Bom, enfim. Olha a palavra exceção aí na tela. De quantas formas você pode errar essa palavra? Então é melhor escrever outra coisa. Modifica. Eu não consigo modificar aquela palavra específica porque eu não consigo encontrar um sinônimo. Não tem problema, muda a frase inteira, né? Você pode fazer isso. É até melhor que você faça, tá? Para não cometer o erro, tá bom? E muita atenção, faça uma correção legal da sua prova para não manter os erros lá. Esses já sabe que os erros vão descontar na norma culta, né? Então, expressões como na minha opinião, eu acho, segundo os meus conhecimentos. Gente, eu peguei. Parece mentira, mas eu peguei uma redação escrito segundo os meus conhecimentos. E aí dá vontade de perguntar para a pessoa, segundo os seus conhecimentos, quem é você, cara pálida? Para ter tantos conhecimentos assim, não é? Bom, na minha opinião e eu acho, dão ideia de que é só a sua opinião aquilo, não é nada objetivo, não é fato. Né? Então você tem que ter cuidado com o que você escreve, tá bom? Se é só a sua opinião, né? A gente sabe que um texto, um artigo de opinião já é a sua opinião, então é desnecessário colocar essa expressão, tá? Segundo os meus conhecimentos, é orgulho demais, né? É a pessoa se achar o must, né? Mas acredite, o seu umbigo não é o centro do sistema solar, tá? Você não é a pessoa mais sábia do mundo. Bom,
apenas sujeitos pessoalizados. A pessoa que escreve assim, as pessoas, os indivíduos, os homens, os seres humanos, né? Toma cuidado. Tenta modificar a sua frase, tirar esse sujeito pessoalizado. Olha um exemplo aí de como fazer isso. Eu sei que não é fácil, mas a gente precisa começar a tentar, né? Ó, os homens mais conscientes aplicam a correta ciência... Desculpa. Os homens mais conscientes aplicam corretamente a ciência e a técnica. É uma boa frase, né? Os homens mais conscientes aplicam corretamente a ciência e a técnica. Ótimo. Mas olha como fica melhor se você trocar de posição a frase. A correta aplicação da ciência e da técnica vincula-se a maior ou menor consciência humana. É difícil fazer isso? Lógico que é. No começo é difícil. Mas você vai treinar. Isso você precisa treinar. Pegue frases assim e comece a fazer essa transformação. Você vai perceber que não é... Ainda na linha das coisas que a gente deve evitar, pessoal, estão a rasura, né? Por que evitar a rasura? Porque fica feio o texto. Então, esteticamente não fica legal e você perde pontos na norma, tá? Então, eu errei. O que eu faço? Passo uma linha em cima da palavra, um tracinho único, coloco a palavra entre parênteses e continuo na frente, tá? Então isso é riscar discretamente. Não é necessário colocar digo, vírgula e continuar o texto, tá? Só fazer isso, colocar entre parênteses e passar um traço em cima. O corretor já vai perceber que você eliminou aquela palavra. Evitar repetições é uma dica muito importante. Por quê? Porque às vezes você repete uma palavra e essa palavra vai produzindo um eco dentro do texto, vai ficando ruim de ouvir. A pessoa não consegue entender o que você quer dizer, só escuta aquela palavra, né? Uma vez eu recebi um texto que falava sobre a questão da Revolução de Canudos, em que a pessoa colocou assim: a destruição de Canudos foi um mal para Canudos, pois Canudos, e foi colocando Canudos, eu não entendi mais nada do texto, tá? Então cuidado. Para evitar essa repetição, você pode usar um pronome, tá? Uma palavra que faz referência, um que, né? Um isso, um ele, ela, né? Então, assim, modifique, tá? Cuidado com o uso de cujo e cuja, cujos, cujas. Por quê? Essa palavra indica posse. E ela deve concordar com o objeto possuído e não com o possuidor. Tá? Então, por exemplo, o pai, cujo filho tenha notas baixas, deverá ser informado pela escola. Vejam, o pai está no singular e o filho também. Com quem que o cujo concordou? Com o pai ou com o filho? Ora, o filho é do pai. Então, é como se o pai fosse o possuidor. Portanto, concordou com o filho, com o objeto possuído. Veja a frase de baixo. O pai, cuja filha tenha notas baixas, deverá ser informado pela escola. Então, a filha é o objeto possuído, enquanto o pai é o possuidor. Portanto, cuja concorda com a filha, tá? Porque a filha vem a ser o objeto possuído. Use aspas indicando acepção não usual, metafórica ou neologismo. Se você utilizar aspas numa palavra, você modifica o sentido dessa palavra. Então, por exemplo, tem gente que usa aspas para destacar, né? Para chamar atenção para a palavra. Não faça isso. Aspas muda o sentido da palavra. Se eu disser, por exemplo, no Brasil nós temos muita liberdade e colocar liberdade entre aspas, quer dizer que nós não temos liberdade, tá? Então, aspas muda o sentido da palavra, tá bom? Os conectivos. É bom utilizar os conectivos, mas cuidado para não exagerar, tá? Conectivos são aquelas palavrinhas que fazem a ligação entre as coisas. Sendo assim, dessa forma, então, isto é, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, né? Cuidado com o uso só de pois e de mas, né? Os alunos só usam pois e mas. E alguns ainda utilizam no lugar errado. Lembrem-se, mas indica oposição. Mais, com i, indica soma. Tomem cuidado para não confundir um e outro, tá? Sugestão para o título. É interessante utilizar uma pontuação intermediária. O que significa isso? Você cria um começo, põe uma pontuação e continua. Olha só embaixo. Talento e sucesso, 2 pontos. Vínculo e oposições.
Esse título indica que o texto vai falar sobre os vínculos e as oposições entre talento e sucesso. Quer dizer, o talento e o sucesso estão ligados, né? Ou você pode ser uma pessoa que não tem talento, mas é esforçada e alcança o sucesso. Então, é sobre isso que o texto vai falar. Inspire-se na última frase ou nos exemplos usados. Quer dizer, se você usou um exemplo interessante que pode servir como título, use ele como uma inspiração, tá? Revise o rascunho 3 vezes. Bom, por que eu peço para revisar o rascunho 3 vezes? É realmente importante isso? Sim. Mas não significa que você tem que passar o rascunho a limpo 3 vezes, tá? A primeira revisão você faz lá no próprio texto. E aí você melhora as palavras que você utilizou, aprimora o seu vocabulário, né? Complementa o vocabulário. Então, o primeiro rascunho, a primeira revisão é lá no rascunho e não é reescrever o rascunho, é melhorar o próprio rascunho, as palavras que você utilizou. A segunda revisão, ainda no rascunho, você vai conferir aspectos gramaticais, quer dizer, se você errou uma palavra, se você pode substituir alguma palavra. Então, ainda no rascunho você faz essa revisão, tá? E por fim, na hora de passar a limpo, lá na folha definitiva, você vai ajustar detalhes de letra, de pontuação, tudo isso que é importantíssimo para uma boa redação. Bom, pessoal, é isso. No próximo vídeo a gente vai fazer a análise de uma redação, tá bom?